Olá, nesse vídeo de quarta-feira, tema recorrente de consultório, do consultório para o YouTube, nesse mês de março, os temas são indicações de perguntas dos meus clientes, e uma das perguntas que foi escolhida pelos meus seguidores no Instagram é: como é que eu faço para cuidar mais de mim e parar de ficar cuidando do problema dos outros? Tá bem? Então, hoje eu vou falar sobre isso e pode ser que isso te ajude. Pode ser que você também esteja pensando: oh meu Deus, como é que é esse negócio de amor próprio? Como é que é esse negócio de cuidar de mim e parar de cuidar da vida dos outros? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de sobreviventes de traumas infantis, relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Bem, então eu trouxe aqui 8 frases, que são frases que eu coletei do meu curso de especialização do projeto de individuação criado pela Tariana Rocha. Inclusive, a partir de semana passada, eu já fui certificada pelo projeto de individuação. Isso me honra muito, porque foi uma conquista. Fiz a minha monografia, ela foi aprovada, e por isso eu sou certificada, e agora eu posso me intitular como especialista em individuação pelo projeto de individuação criado pela Tariana Rocha. Então, essas frases foram ditas em aula pela Tariana Rocha, e eu, claro, escrevi do meu jeito, não estou fazendo uma citação ipsis literis do jeito que ela disse, tá? Mas da forma como ficou para mim. Algumas coisas vão estar bem próximo do que ela falou, outras nem tanto. Então, a primeira frase que ela trouxe foi: não recebemos o que merecemos, e sim o que aceitamos. Oh, meu Deus, o que isso tem a ver com aprender a cuidar de mim e não ficar cuidando da vida das outras pessoas? Olha, tem muita coisa a ver, Brasil. Muita coisa a ver. Qual que é uma das características de pessoas que cuidam muito da vida dos outros, dos problemas? É uma pessoa boa, né? Mas é uma bondade patológica. É uma bondade que ela é uma má adaptação sobre coisas que aconteceram na infância dessa criança, dessa pessoa, quando era criança, e ela entendeu: olha, eu tenho que cuidar dos outros, porque assim, ninguém vai cuidar de mim, não. Então, estou aqui cuidando das outras pessoas. Talvez sobre aí um tempinho e alguém vai cuidar de mim, mas a real é que isso não aconteceu, e essa pessoa ficou muito boa em cuidar das outras pessoas, só que ela deu o cuidado sem ter recebido. Em geral é isso que acontece. Sabe aquela coisa de ser terapeuta da família? Sabe aquela coisa de ser médico da família? Ser mãe, pai, de mãe, de irmão? Só que a pessoa não recebeu aquilo. Ela passou a fazer aquilo porque as necessidades dela, enquanto criança e adolescente, não foram atendidas pelos adultos que estavam com esta criança adolescente. Os adultos responsáveis por ela não cuidaram dela. Então, ela teve que cuidar das outras pessoas. E aí, se eu não fui cuidada, eu não aprendo a cuidar de mim no caso. Isso vale para tudo no caso, tá? Então, o que acontece? Em geral, são pessoas que experimentam um ressentimento. E é compreensível, né? Por quê? Quando eu era criança e adolescente, eu não recebi o que era necessário para o meu desenvolvimento, a minha sensação de pertencimento, de valor. Eu começo a cuidar das outras pessoas. Claro que eu estou falando tudo isso inconsciente. Pouquíssimas pessoas têm o privilégio de saber conscientemente disso, que em geral só vão saber disso quando estão em terapia, e mesmo assim, se a terapia é focada no que aconteceu com você, se ela é focada e tem consciência do trauma, tá? Senão vai passar batido e vai dizer, inclusive, que isso não tem nada a ver. E aí, inconscientemente, eu estou aqui cuidando dos outros, esperando que vai chegar a minha vez. Uma hora vai chegar a minha vez. E aí eu me torno uma pessoa ressentida. E eu fico assim: poxa vida, eu faço tanto pelos outros. Eu sou tão legal. E olha o que eu recebo em troca. Não acredito.
E aí vem essa frase chocante, né? Ela me chocou quando eu ouvi pela primeira vez. Tão óbvia, né? Mas não foi óbvia para mim quando eu ouvi, que foi: não recebemos o que merecemos, e sim o que aceitamos, certo? E aí, claro, se eu estou embolada numa situação onde, desde muito cedo, eu só cuido dos outros, e eu não cuido de mim, e eu não recebo cuidados como eu necessito, eu nem sei o que é merecer, né? Porque se eu não tenho valor, o que eu mereço? Qualquer coisa serve. Tem um vídeo meu aqui sobre migalhas, né? O sobrevivente aceita migalha como se fosse afeto e acha que isso é amor. Muito comum. Recomendo fortemente que você assista. E aí eu aceito e falo: nossa, mas é só isso? Eu estava esperando mais, sei lá, queria mais, ou eu queria, tipo, parecido com o que eu dou. Ah, mas como eu não tenho valor, então deve ser por isso que veio tão pouco, né? E aí começa um grande exercício, porque se eu começo a dizer: eu estou recebendo o que eu estou aceitando, isso não tem nada a ver com merecimento, e aí, o que eu faço? Não vou aceitar. Como é que faz esse negócio de não vou aceitar? Certo? Começa a dar uma bugada, dar uma tela azul no cérebro, né? Porque eu tô aceitando até hoje, é assim mesmo que tem que ser. Como é que de repente vem essa frase que diz: não, se eu acho se eu não quero isso, então eu não vou aceitar? Como é que faz isso? Então, eu acho que esse é um ponto de partida bem interessante para dar uma bugada no seu cérebro também, igual bugou o meu. E aí, na sequência, eu vou falar de outras frases que vai te ajudar, ou pelo menos eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça, a sacar. E aí, como é que eu faço sobre o que eu aceito e o que eu não aceito? E saio dessa dinâmica de que, o que eu mereço? Eu não estou recebendo o que eu mereço, e sair dessa dinâmica do ressentimento. Segunda frase, muito impactante para algumas pessoas: o outro não lê mentes. E esse outro sou eu também. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre pare de ler mentes. Vamos lá. Se eu cresci num lar onde ninguém cuidou de mim e eu tive que cuidar das outras pessoas, e eu estou fazendo isso até hoje como adulta, adivinha o quê? Sabe a antecipação? Eu antecipo. A pessoa nem pediu água, eu já estou com um copinho aqui, ó. E aí, o que em geral acontece, né? Tem pessoas que ficam assim: nossa, muito obrigada, nossa, nem acredito, né? Tem gente que às vezes até não queria, mas, né, pega mal dizer: não quero, não pedi. Lembra? Não recebemos o que merecemos, e sim o que aceitamos. E aí eu fico me achando, olha como eu sou incrível, né? Eu antecipo as coisas. A pessoa não precisa nem... Eu conheço várias pessoas, e eu já fui essa pessoa também, muito orgulhosa de... Nossa, só pelo olhar da pessoa, só pelo jeito dela falar, o jeito da postura, eu percebi que ela não estava bem. E aí eu ajudei, e eu ofereci. Ela nem precisou me pedir. Gente, tem muita quebra de paradigma que eu acho que esse vídeo vai trazer para você, que pode não ser fácil, mas, como diz o Sapolsky no livro Comporte-se, que eu estou estudando, não mude de canal. Fica aqui comigo. Então, o outro não lê mentes, né? Se eu estou ressentida, se eu queria receber alguma coisa que essa pessoa me deu de um outro jeito, eu preciso falar para ela. Eu preciso, inclusive, falar antes. Olha, eu gostaria de receber tal coisa de você. Você tem condições de me dar? Você quer me dar? Como é que a gente pode conversar sobre isso? E sair dessa dinâmica que eu vou ficar antecipando e que o outro tem que antecipar. E adivinhar e me dar aquilo que está aqui na minha cabeça. E só na minha cabeça. Tá bem? Limites e necessidades são pessoais
intransferíveis. E eu já emendo na quarta frase. Eu sou a única pessoa responsável por comunicar e cuidar das minhas necessidades. Bem, esse é um ponto que eu acho muito delicado quando se trata de sobreviventes e de pessoas que estão nesse limbo, né? Como é que eu faço para ter amor próprio? Como é que eu faço para cuidar de mim, parar de cuidar da vida dos outros? Como é que eu faço para ter tempo para mim? Certo? Qual que é o grande drama de uma pessoa que cresce num lar onde ela não recebeu cuidados e teve que cuidar muito cedo? Ela não se conhece. Ela não sabe das necessidades dela. Ela não sabe dos limites dela. Ela pode desenvolver um comportamento muito disfuncional, que é assim: eu aceito qualquer coisa. Então você sai com a pessoa e fala: o que você quer comer? Qualquer coisa, pede aí. O que você quer beber? O que tiver. E no fundo, essa pessoa, não é que ela é, nossa, que pessoa, né? Tão legal, ela qualquer coisa ela aceita. Olha que pessoa humilde, sei lá que nome que você vai dar para isso, assim. Eu já dei vários nomes, né? Que pessoa incrível, né? Não é exigente, não é chata, né? Muitas vezes ela está fazendo isso porque ela não sabe o que ela quer. E na cabeça dela, em geral, se eu disser o que eu quero e for diferente do que o outro vai pedir, está pensando, eu vou desagradar. E aí eu vou ser abandonada. Tudo isso inconscientemente. Tá certo? Então, a gente começa a ter um exercício aqui que é: o que eu gosto? Quais são as minhas necessidades? Quais são as sensações que eu quero ter quando eu estou com determinada pessoa, em determinado lugar, em uma determinada relação? Quem sou eu? Do que eu gosto? E aí começa um trabalho investigativo profundo. Você se torna pesquisador de si mesmo, né? O que uma pesquisa basicamente faz? Ela trabalha com tentativa e erro. Eu preciso ir, eu preciso experimentar para saber, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero isso, eu não quero aquilo. E isso vai implicar que eu cuide. Então, se eu venho de um histórico de ressentimento, que eu estou esperando chegar o meu momento para ser cuidada, para receber o que eu mereço receber, portanto, o que eu fiz pela vida, acabou, né? Sou eu que vou ter que me conhecer, saber das minhas necessidades, e quando eu conheço as minhas necessidades, eu também conheço os meus limites. Um exemplo besta: quero comer tal coisa, não vou comer outra coisa que não seja isso, e aí quando vier a outra coisa eu vou dizer o quê? Não quero, muito obrigada. Limite. Certo? Então, é muito importante que você busque se conhecer. O que você quer? O que você gosta? E para isso você vai ter que experimentar. Certo? Pode ser que tenha coisas, inclusive, que você já sabe aí e só não colocou na ponta do lápis. Anota. Ou então escreve no seu bloco de notas do seu smartphone. Certo? Mas você vai precisar conhecer seus valores, as suas necessidades, ou que sensações eu quero ter quando eu estou em determinada situação. Bem, quando eu conheço as minhas necessidades e os meus limites, aí eu posso comunicar. Lembra que eu falei lá em cima que ninguém lê mente. Ninguém lê mentes, certo? Então, agora eu conheço as minhas necessidades, eu conheço os meus limites e agora eu comunico. Eu peço, eu digo o que eu quero, eu digo o que eu não quero, certo? Só que quando eu sei o que eu quero, o que eu não quero, né, conheço minhas necessidades,
sei dos meus limites, eu também sei quando os meus limites são ultrapassados. Então, se eu digo, eu não quero comer isso, e a pessoa fala, você tem que comer porque senão você vai estar sendo mal educada, você vai estar me desagradando, você vai estar me ofendendo, essa pessoa está ultrapassando um limite seu. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar uma empurradinha? Ai, né? Coitada, ela vai ficar ofendida. Deixa eu comer para ela não ficar chateada. Isso é empurrar o seu limite, porque o seu limite foi ultrapassado e você não comunicou. Olha, sinto muito que isso te ofenda, te chateie, mas eu não vou comer, porque eu não quero. E aí? E aí você vai ter que topar desagradar pessoas, certo? Porque se você não topar desagradar as outras pessoas, você está quebrando o seu compromisso com você mesma de cuidar de você, de cuidar das suas necessidades, de comunicar que seus limites foram ultrapassados e de aprender a fazer por você o que você não recebeu. E continuar nessa loucura aí de não cuidar de você, esperar que alguém vai vir uma mágica de algum lugar, vai surgir alguém que vai te salvar. E isso não vai acontecer. Isso também te impossibilita de ser uma pessoa adulta. É muito duro, né? É muito duro, mas é isso que uma pessoa que topa e quer se individuar, se diferenciar, ter autonomia e autorresponsabilidade, esse é o caminho que eu conheço, estudo e pratico na minha vida pessoal e dos meus clientes. Não conheço outro. Se você conhece outro e está dando certo para você, que maravilha. Então, vamos lá. Quando eu senti que o meu limite foi ultrapassado, eu vou dizer, olha, deixa eu te falar um negocinho aqui. Você ultrapassou o meu limite. A próxima vez que isso acontecer, vai ter a X consequência. Né? Então, vamos pegar o exemplo da comida? Não quero comer isso, a pessoa me oferece, eu falo, não, muito obrigada. Não, mas você tem que comer, porque eu fiz para você, porque você está me ofendendo, porque isso é falta de educação. Eu digo, sinto muito, se isso te ofende, se você insistir mais uma vez, eu vou levantar e vou embora. E você sustenta isso. Só que falar é muito mais fácil do que fazer, certo? Porque se eu cresci cuidando de outras pessoas, se eu estou aprendendo a conhecer minhas necessidades, meus limites e comunicando isso agora, a primeira vez que eu comunicar que um limite meu foi ultrapassado e a consequência, se ele for ultrapassado de novo, eu estou possivelmente com respiração alterada, batimentos cardíacos alterados, com 1000 vozes na minha cabeça falando, meu Deus, como você é egoísta, meu Deus, que pessoa má. O que custa fazer isso? E aí você vai ter que sustentar as suas respostas emocionais ao colocar limites e expressar suas necessidades. Essa é a sexta frase. E como é que a gente faz isso? Fazendo exercício de autorregulação emocional. Tem um monte que pode ser prestar atenção na sua respiração, pode ser pegar uma coisa gelada e segurar, pode ser lavar o rosto, pode ser cheirar um óleo essencial, se isso faz sentido para você. Tem gente que se regula emocionalmente andando. Percebe? Porque, olha, ó a confusão. Para você aprender a cuidar de você, focar em você e parar de cuidar da vida dos outros, tem todo esse caminho aqui, certo? Ele é completamente novo. Você vai ficar lá sentindo culpa, arrependimento, medo e tudo mais. Vai ter que cuidar disso, porque o outro, a depender de quem é a outra pessoa, ela só vai piorar. Ela vai dar cada vez mais defeito.
Ou ela vai fazer tratamento de silêncio, ou ela vai fazer um escândalo e vai te ameaçar e vai jogar na sua cara, mas olha o que eu fiz, blá, 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 tá? Se ela tiver poder sobre você em relação a dinheiro, nem se fala todas as chantagens que ela vai fazer. E você tendo que lidar com isso tudo. Não é pouca coisa. Certo? Então, quando eu te trago essas coisas, e vai ter mais embaixo, tá? Saiba que isso precisa ser planejado, organizado. Ah, isso vai te impedir de ter respostas emocionais? Não é isso. Mas você precisa saber que para fazer esse trabalho com você mesma, que é tão novo, você vai precisar se preparar. E, inclusive, ter estratégias para sair de cena. Porque você também não vai poder ser abusivo e reativo com a outra pessoa. Certo? E a chance é alta, porque quando eu cuido das minhas necessidades, comunico que um limite meu foi ultrapassado e o outro dá defeito e eu tenho resposta emocional, eu já posso estar engatilhada e aí quem está fazendo tratamento de silêncio ou gritando sou eu. Só que no meu compromisso comigo mesma de individuação e diferenciação, isso não é permitido. Eu saio de cena, eu tenho que sair de cena. Tenho que dizer, olha, não consigo mais conversar, e saio e vou me regular emocionalmente para ou voltar ou não voltar nunca mais. Enfim, isso aí vai depender de cada caso, né? Se você não viu a minha playlist, O que aconteceu com você, é um livro que vai trazer isso passo a passo. Como é que uma pessoa fica engatilhada no trauma? Por que a gente não lembra de determinadas coisas da infância? Como é que a gente se regula emocionalmente? Esse livro fala tudo isso. É uma preparação para você se conhecer e sustentar quem você é. Porque vai dar trabalho, você vai perder muita gente, você vai ter muita resposta emocional. Qual que é a notícia boa? A notícia boa é que isso passa, certo? E você vai ficando cada vez melhor, porque você está aí na musculação sobre cuidar de você, conhecer suas necessidades, conhecer seus limites e protegê-los, tá? Bem, e aí, se eu conheço as minhas necessidades, meu limite foi ultrapassado, comuniquei e vou sair, olha a 7ª frase. Os incomodados se retiram com elegância. Com elegância. O que essa elegância está resumindo aqui? Se eu me desregulo emocionalmente, eu que dê conta da minha regulação emocional e não ataque o outro, seja passivo-agressivamente, seja tendo uma reatividade. Eu saio com elegância. Se o outro está gritando, eu saio. Parênteses. É claro que eu não estou falando aqui de situações de risco de morte. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de minimamente ter alguma segurança ali e que você possa cuidar da sua segurança física para fazer isso, certo? Voltamos. Então, eu saio com elegância. Eu não fico falando, mas você não pode falar assim comigo. Comunicou. A pessoa não atendeu o que você comunicou. Quem cuida das suas necessidades e seus limites é você. Então, você sai. Você sai com elegância, regulado emocionalmente. 8ª e última frase. Amor é ação. Fique onde houver amor abundante. Para receber e dar amor, você não pode ser você? Saia com elegância. Trabalhoso, né? Dá trabalho. Vai dar trabalho. Eu ainda não conheço quem não teve trabalho, quem não teve muita tristeza porque perdeu um monte de gente na vida, depois viu que foi ótimo, mas enquanto estava perdendo, sentiu culpa, sentiu raiva, sentiu arrependimento, sentiu um monte de coisa, duvidou do processo, né? Agora, você não precisa fazer isso sozinho. Você tem alguns caminhos para poder ter companhia nesse processo. Por exemplo, você pode buscar um processo terapêutico que tenha como foco
olhar para o que aconteceu com você na sua infância, te ajudar no seu processo de individuação, certo? Você pode entrar para uma irmandade de 12 passos, que vai falar sobre codependência emocional. Basicamente, tudo que eu descrevi aqui está denunciando que uma pessoa que consegue cuidar dos outros e não consegue cuidar de si mesma, tudo aponta para ela sofrer de codependência emocional. E a gente tem codependentes anônimos, com muitas reuniões na semana, online e gratuito. É sugerido que você contribua financeiramente ou trabalhando, mas isto não é obrigatório. Então, sim, é acessível. Você entra no grupo lá do Telegram, vê o link, entra no Zoom, digita a senha e está dentro da reunião. Você assiste, tem contato com a literatura, tem contato com a história de pessoas que estão em uma recuperação de codependência emocional, certo? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a minha trajetória em Codependentes Anônimos, CODA. Terceiro caminho, né? Eu falei da terapia, Codependentes Anônimos, e uma terceira possibilidade é você ler o livro Codependência Nunca Mais, que o subtítulo é Cuide de você e pare de cuidar da vida dos outros. Ou o inverso, tá? Enfim. E é um baita livro, que é um livro que você vai achar o audiolivro aqui no YouTube. Ou seja, temos caminhos vários, de vários tipos, para aprender a cuidar de nós mesmos e parar de se envolver com problemas dos outros. Agora eu vou trazer aqui alguns números que me ajudaram e me ajudam muito no meu processo pessoal e de atendimentos, tá? Que foi uma tabela que a Tariana Rocha trouxe para a gente quando a gente fez a aula sobre codependência, tá? E ela disponibilizou essa tabela para a gente já no final, quando foi uma revisão de conteúdo na última aula do projeto de individuação. E eu vou ler aqui para vocês, eu não posso disponibilizar, isso quebra as questões de direitos autorais, tá bom? Mas a ideia aqui é que você tenha alguma noção. Para mim foi muito interessante entrar em contato com números. Claro que isso não é absoluto, não é com todo mundo, a gente sabe, né? O ser humano é muito complexo. Mas isso me deu alguma ideia, sabe? De como é que essas coisas podem acontecer. Vamos lá. Então, o processo de recuperação da codependência. Na primeira fase, que vai de 0 a 3 meses, pode ir, tá? Estabelecer limites. É uma fase mais difícil, com lutas internas e externas. Foco em definir e manter limites saudáveis, o que pode gerar reações negativas de pessoas próximas. Lembra? Sintomas de abstinência emocional são comuns: insônia, solidão, depressão, ansiedade e eu acrescento uma aqui: compulsão em coisas que você já tem tendência. Tá? Nesse momento dos sintomas de abstinência emocional é muito comum. E dentro da literatura de codependentes anônimos, a literatura gratuita no site, tem um material lá específico que fala sobre síndrome de abstinência. Recomendo fortemente. Apoio psicológico é crucial para superar essa fase. Segunda fase da recuperação da codependência: manter limites em ambiente hostil, que pode levar de 3 a 6 meses. Aumento da resiliência contra a manipulação e hostilidade do entorno. Término de relacionamentos tóxicos com possíveis sentimentos de abandono e perda. Importância de diferenciar pessoas que apoiam a recuperação daquelas que não apoiam. O terapeuta ajuda a lidar com sentimentos de abandono, vergonha e luto. Terceira e última fase da recuperação: construir novos relacionamentos. Pode levar de 6 meses a 1 ano. Término de relacionamentos tóxicos e início de relacionamentos saudáveis baseado em reciprocidade e respeito.
valorização da reciprocidade em vez da atração por caos e toxicidade. Possíveis recaídas, mas a experiência de recuperação ajuda a superá-las. Transformação de relacionamentos antigos em dinâmicas mais recíprocas. Então, me conta, e aí, o que você achou desse conteúdo? Achei esse vídeo duro, né? É um conteúdo difícil, mas eu acho que é um remédio amargo para quem está começando a entender isso. Eu quero aprender a cuidar de mim e parar de cuidar do problema das outras pessoas. Me conta como é que esse conteúdo chegou para você, o que ficou de tudo isso que eu falei, o que você acha, dá para colocar em prática agora? Me conta aqui nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e o algoritmo entregar para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo de psicoeducação. Quarta-feira ao meio-dia, temas recorrentes de consultório votado pelos meus seguidores no perfil @Thais_Tosati no Instagram. E sexta-feira, 18 horas, começa um novo livro que é A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire Haver. Super fresquinho, acabou de ser publicado no Brasil agora em março de 2025. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.